E aí, galera, tudo bem? Eu trouxe esse mapa mental para vocês, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Igreja Católica na Idade Média, né? Se antes nós estávamos falando sobre a Idade Antiga, tudo uma formação pequena, católica ali, cristã, né? Seguidores de Jesus Cristo, a partir desse momento, a partir da Idade Média, nós vamos ter um total controle da Igreja Católica na sociedade, tá? Então, a Igreja Católica, ela vai assumir um poder muito importante, um alto cargo, uma alta posição na nossa pirâmide social, tá? Ela vai começar a ter isso com a acumulação de terras e bens durante todo o século IV. E aí, a partir do século VI, eles vão conseguir fazer uma aliança com os francos, tá? E isso vai ser importantíssimo para algumas mudanças sociais. Eles vão conseguir converter os povos germânicos e conseguir, por causa disso, mais fiéis, né? Acaba o paganismo, então as religiões, a partir de agora, politeístas deixam de existir, né? Nem que seja forçadamente, e começa então a valer o monoteísmo, tá? E aí, então, a Igreja Católica se torna a identidade religiosa da população na Idade Média. Então, a partir desse momento, a única religião possível a ser praticada vai ser a religião católica, tá? A partir do século XI, a aristocracia, ou seja, as pessoas ricas daquela sociedade, elas vão começar a patrocinar a construção de igrejas, catedrais, basílicas, tá? Existe uma diferença entre essas três. A igreja, quando você pensa alguma coisa assim relacionado ao seu bairro, que tem uma igreja, ou você vai em alguma igreja em alguma cidade, assim, mas elas são mais dentro de bairros, né? As catedrais, elas costumam ser bem maiores, tá? Com uma localização sempre muito privilegiada dentro da cidade, e as basílicas são aquelas grandes construções monumentais relacionadas com a igreja, tá? A partir daquele momento, o patrimônio da Igreja Católica vai triplicar. Como que eles vão conseguir fazer isso? Vendendo livros religiosos, artigos religiosos que poderiam ser terços, cruzes, santos e aqueles pedaços de madeira abençoada pelo Papa, pingentinhos com água do Rio Jordão, que era o rio que Jesus Cristo tinha sido batizado e tal, né? Vão ter servos também trabalhando nos seus campos, naquela pedaço de terras que a Igreja Católica já tinha conquistado, e o dízimo, que vai ser a parte essencial para o enriquecimento da Igreja Católica, que vai ser 1/10, ou 1/10 da colheita, se você fosse da agricultura, ou 1/10 da sua produção, se você tivesse alguma loja de artesanato, ou lojas de tapeçaria, roupas, essas coisas, tá? A partir desse momento, gente, a autoridade da Igreja Católica se torna inquestionável. O que quer dizer isso? Ninguém sabe mais do que o Papa, ou o padre, ou o bispo, entendeu? Então, todas as pessoas, inclusive os reis, estarão abaixo da autoridade do Papa, né, da Igreja Católica, e na figura do Papa. E aí, então, se cria-se os dogmas católicos, que vai ser aquelas verdades absolutas. Tudo que o padre falar, tudo que o bispo falar e, principalmente, tudo que o papa falar, não deverá jamais ser contestado. Com certeza absoluta, será a verdade, tá? Vão surgir também algumas mudanças na arquitetura, certo? No século XI, existiam as igrejas no estilo românico. Eram igrejas mais simples, com paredes bem maciças, feitas de pedra, colunas grossas e poucas janelas. Porque essas construções, gente, foram feitas para proteger a população de ataques. Então, se houvesse algum conflito com outros povos, ou o próprio local ali entrasse em guerra com alguém, a população poderia se esconder dentro dessas igrejas, que elas aguentaria por mais tempo ali qualquer ataque, tá?
E a partir do final do século XII entra o estilo gótico, que são estruturas mais verticalizadas, com arcos ogivais, paredes estreitas, os vitrais bem grandes e bastante ornamento, quase que é uma igreja bem escura por dentro, apesar de ter as janelas, porque costuma não ter iluminação, né? Mas não é tão escura quanto a do estilo românico, tá? E aí, então, você tem aqueles vitrais todo colorido, bastante ornamentos, tudo feito com metais preciosos e madeiras dentro dessas igrejas, tá? Então, acontece a parte mais importante da virada da Igreja Católica, que vai ser a Reforma Gregoriana, que vai ser proposta pelo Papa Gregório, e aí, que número que é esse aí? Que número que é? 7, pelo Gregório VII, e ele vai escrever esse Dictatus Papae, que apresenta, então, 27 determinações com os principais objetivos da Igreja Católica, que é, entre eles, tornar o Papa a figura mais poderosa da Idade Média. Então, por exemplo, existia uma lei em que os reis que chegassem em frente à figura do Papa deveriam agachar e se curvar e beijar a mão do Papa, que ninguém estaria acima da autoridade dele, e todas as pessoas deveriam, então, servir a Igreja Católica, tá? Dentro dessas mudanças vão surgir as ordens mendicantes. Algumas dessas ordens mais conhecidas os franciscanos e os dominicanos, que vão sair dos monastérios e vão entrar nas cidades e ajudar a população e cuidar dos doentes e fazer doações e fazer campanhas. Eles vão realmente colocar a mão na massa e não só ficar mais dentro dos mosteiros rezando e escrevendo livros, tá? Acontece um problema no meio disso tudo, né? Lembrando que o Império Romano havia sido dividido em dois, então nós temos aí o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, e então, ao mesmo tempo, foi dividido essas duas igrejas católicas, tá? Que existia a Igreja Católica do Oriente e a Igreja Católica do Ocidente. E ao colocar a Igreja Católica, colocar o Papa como uma figura acima de qualquer coisa, a Igreja Católica do Oriente não acatou esse tipo de autoridade. Então, eles se separam, fazendo o que a gente chama de Cisma do Oriente, que acontece no ano de 1054, tá? Que é onde ocorre a separação entre o cristianismo ocidental e o cristianismo oriental. E aí nós vamos criar duas igrejas católicas, a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Isso foi um resuminho que eu fiz para vocês, tá? Se vocês quiserem colocar no caderno, vai bem legal. Vão anotando, perguntem, esclareçam as dúvidas e qualquer coisa, a Pro está aqui.